Aproximadamente 2 anos atrás eu perdi meu pai. E foi quando me deu o start. Antes disso eu não posso dizer que eu era cético, mas existe um outro termo para essa classificação que eu não lembro o nome. Às vezes eu falo, mas agora me deu um branco, eu não lembro, tá? Não é bem cético, mas é alguém que acredita que sim, existe alguma coisa maior, alguma coisa a mais que a gente. Até se a gente for pensar na própria beleza do universo, nas coisas, na perfeição das coisas, acreditar que tudo isso é casualidade, eu acho que seria muita ignorância de nós seres humanos acreditar que tudo é casualidade, que a perfeição das coisas no planeta, por exemplo, a distância de Sol, a distância de Lua, a Lua não muito longe nem muito perto para que não seja tão frio, mesma coisa do Sol. Acho que a gente acreditar que seria tudo casualidade do universo ou uma explosão seria apenas uma ignorância pura. Eu acho sim, sempre achei sim que existia alguma coisa a mais, mas não como a gente hoje talvez acredite ou talvez estude dentro do kardecismo, dentro dos próprios centros de Umbanda, que existe colônias espirituais, que coisas que eu ainda estou digerindo, né? Mas depois que, quando meu pai começou a ficar doente no hospital, eu procurei um centro de Kardec e comecei a frequentar grupos de estudo, porque no dia que meu pai ficou 45 dias no hospital, tá? E nesses 45 dias no hospital, eu não tive nenhuma situação anormal, nada com ele. E no dia 15 de abril, que foi quando meu pai faleceu, um dia depois dos aniversários de casamento, com 38 anos de casamento com a minha mãe. Meu pai tinha feito 60 anos em fevereiro, faleceu em abril. E nesse dia de falecimento dele, meu pai morreu em torno de 9h20. Eu dormi e acordei em torno de 7 horas, percebi ainda que era cedo, porque eu tinha que ir pra UTI visitar ele, né, em torno de 11 horas. E voltei a dormir e eu acordei em torno de 9 horas e falei pra minha mãe, mãe, sonhei com o pai. Eu tive 3 flashes no meu sonho. Eu vi que eu tava no sonho, no mesmo sonho, eu enxerguei ele na cama da UTI ou nos pés da cama, depois eu enxerguei a gente velando ele, eu junto com a minha mãe, depois eu enxerguei a gente colocando ele no túmulo. Acordei e falei isso pra minha mãe, não deu 20 minutos, o hospital me ligou pra mim comparecer lá que meu pai tinha falecido e logo depois eu vivenciei essas 3 situações realmente acontecendo. Então, isso me despertou um gatilho de procurar alguma explicação. E eu comecei a frequentar esse centro de Kardec para entender mais, estudar um pouco mais, porque de todas as religiões, mesmo não acreditando, o espiritismo foi a que sempre mais me deu um sinal de lógica assim nas coisas, tá? Sempre foi uma fé um pouco mais raciocinada. Ainda assim, eu deixo algumas ressalvas que no futuro eu vou vir falar aqui pro kardecismo, tá? Enfim, frequentei até pouco tempo atrás o grupo de estudo, tá? Frequentei o primeiro ano mais frequentemente, nunca senti nada lá, nunca senti uma energia, nunca senti um arrepio, nada. Depois do segundo ano não consegui, eu fui no grupo de estudo, mas não consegui com muita frequência. E agora eu tô indo pro terceiro ano, já que eu frequento, agora nesse terceiro ano eu estou indo pro grupo que ano que vem talvez comece a participar nas mesas de trabalho espiritual. Bom, mas nunca senti nada lá. Eu sempre fui muito cético. A minha esposa, ela sempre foi criada em terreiro de Umbanda, né? O pai dela é umbandista e tal. E eu sempre que ela falava as coisas, eu fazia ela refletir sobre o lado cético da coisa. Tanto que eu acredito que em algum certo momento eu fiz ela mais duvidar do que acreditar na coisa. E ela teve um sonho um dia, diz ela, que segundo eu tinha me visto todo de branco com uma guia verde. Eu perguntei pra ela o que significava, ela explicou, não, guia verde significa mais dia de trabalho de caboclo, guia relacionada a parte de gira de caboclo, Oxóssi, coisas do tipo. E eu falei, tá, beleza, quando for esse dia eu quero ir. Eu fui uns 2 dias, se eu não me engano, não era dia de caboclo, não senti nada, fui bem mais cético do que acreditando em qualquer coisa, não me permiti, porque eu sempre lendo e relendo e vendo vídeos sobre o assunto, descobri nada, tá todo mundo entrando num transe coletivo aqui, todo mundo girando, sentindo coisas. Aí quando os médios lá incorporavam a Erê, por exemplo, eu achava um absurdo os médiums se atirando no chão e se comportando como crianças. Enfim, para encurtar a história, eu fui num dia
que era gira de caboclo, e foi um dia que eu senti alguma coisa, passei com o médium, e ele tentou me puxar. E eu me permiti um pouco, fechei os olhos e me concentrei um pouco mais, né? E me permiti tentar sentir alguma coisa. E realmente eu senti mais um transe acontecendo ali, que eu senti que movimentos involuntários aconteciam, que não eram movimentos voluntários que partiam de mim. Tá? Isso é o resumo da ópera. Então eu continuo indo no centro kardecista, no grupo de estudo, e hoje eu também frequento um centro de Umbanda como assistência, e estudo muito a parte de Umbanda, e como mesmo falei, minha esposa e o pai dela é um médium desenvolvido de Umbanda. Eu comecei a estudar muito, e comecei a seguir alguém que eu aconselho muito, que é o Adérito Simões. E hoje a gente tem uma garagem aqui em casa, que é inclusive onde eu gravo, né, esses vídeos. E aí a cada 15 dias nas quartas-feiras eu já acompanho hoje muito o Adérito Simões, e o Adérito Simões fala sobre desenvolvimento online de Umbanda. Desenvolvimento em casa, tu te desenvolver em casa, claro que com suporte dele, mas eu assisto mais os materiais online dele gratuito no YouTube, e o pai dela frequenta junto com nós aqui as giras que a gente faz aqui em casa nas quartas-feiras. Então a gente faz, praticamente a gente faz toda uma abertura, de gira de Umbanda aqui hoje, tá? Eu sigo todo o esqueleto lá que o Adérito passa pra gente nas suas aulas, e temos o acompanhamento do pai dela, que é desenvolvido. E hoje acontece incorporações tanto comigo quanto com ela, e hoje eu acabo falando, eu até brinco um pouco com ela, que eu sinto mais que ela, eu sou mais aberto hoje do que ela nas incorporações. É meio estranho isso também. Mas hoje, resumidamente, eu frequento o centro de kardecismo todas as terças-feiras para o grupo de estudo, e a gente faz a cada 15 dias nas quartas-feiras aqui giras de preto velho, giras de caboclo, giras de cigano, gira de Exu, Pombagira e Exumirim. Então eu venho estudando muito sobre isso, e é aí que inicia o canal. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as experiências que acontecerem com as questões espirituais com a gente, tá? Todas. Seja no centro de kardecismo, seja quando tiver as giras de Umbanda, que eu vou vir no outro dia explicar como é que foi, como é que não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Todos os dias eu vou tentar fazer as técnicas de projeção astral, eu vou tentar me dedicar mais às técnicas de Scry, para situar vocês de como é o mundo espiritual, do que acontece, porque realmente acredito que existe alguma coisa hoje, sim, porque eu sei que eu não sou doido, e as coisas que acontecem comigo, que as mudanças de trejeito, as mudanças de movimentação são umas coisas muito loucas, se a gente pode falar. De energia também, eu até posso comentar um dia, eu vou deixar como próximo dia, como próxima pauta para vocês, o dia que eu fui na missa de desencarnados nessa casa de Umbanda que a gente frequenta, porque a gente frequenta uma casa de Umbanda também, que a gente também tá na lista de espera para entrar na corrente lá. E eu vou explicar como foi esse dia, porque esse dia foi um dia muito louco em questão de energia, tá? Mas basicamente o canal é isso. Eu vou explicar, eu vou falar para vocês aqui como é meu dia a dia, por isso que o nome do canal é um Diário Espiritual, porque eu vou falar como é o dia a dia das questões espirituais que acontecem comigo, com ela, enfim, como o que é o de doido que acontece, o que não acontece, o que deixou de acontecer, tá? Porque eu tenho certeza que também tem muita gente aí buscando, né, se conhecer um pouco mais na relação espiritual, entender um pouco mais da relação espiritual, se questionar, e eu tenho certeza que também tem muita gente com essas dúvidas, e é estranho porque o próprio pai dela falava que se desenvolver em casa é uma coisa errada, que eu não devia fazer. E aí ele me dizia, segue o Adérito Simões, é um cara lá bom, tem muito conteúdo. E aí quando eu comecei a seguir ele, né, eu vi que ele mesmo incentivava o desenvolvimento em casa. E aí eu comecei a fazer, tanto que a gente começou a fazer sem ele, tá? Eu peguei toda a estrutura do Adérito lá, comecei a fazer sem ele, e comecei a fazer. Aí ele veio participar, acho que na terceira, na quarta vez lá, e aí quando ele trabalha com um preto velho, com um Exu, são os que ele mais trabalha assim, e o preto velho veio e elogiou, parabéns pela tua coragem, segue assim. Ele me deu algumas puxadas de orelha na última gira em relação a algumas coisas, que também eu posso trazer em outro vídeo explicar pra vocês, mas ele me deu uma palavra de, segue aí que esse é o caminho,
faz as coisas com cuidado. Eu sei que se existe realmente o lado espiritual, existem riscos em algumas coisas. O Adérito fala que se tu pegar um Egum, por exemplo, lá, ele tá muito feliz que tu conseguir trazer um Egum, porque tu trouxe alguma coisa. E também tem mais coisa que eu poderia falar aqui, por exemplo, sobre as psicofonias, que teoricamente as mesmas incorporações da Umbanda, né? Que a Umbanda trata como incorporação e o kardecismo trata como psicofonia. Porque também a gente começou a fazer alguns testes é uma coisa meio que tá parecendo meio arriscada, assim. A gente começou a fazer também sessões de psicofonia em casa, eu e minha esposa, onde eu fiz três sessões de psicofonia. E na primeira houve manifestação, na segunda também, na terceira também. Não, na segunda e a terceira não, se eu não me engano. Mas a gente sentiu depois que deu uma desequilibrada de energia, de situações, a gente começou a brigar mais. E a gente conhece uma médium que é espiritualista também, que joga carta, e ela conversando com ela. E ela falou assim, não, acho que gira, tu pode seguir sim, dentro daqueles preceitos lá que tu tem estudado, mas psicofonia é uma coisa mais pesada, porque tu vai trazer pessoas que estão sofrendo, desencarnados, e gira são os teus mentores, então não faz mais psicofonia. Tem me arrepio falando sobre isso já um pouquinho. Então, tem muita coisa que eu posso compartilhar, porque eu sou um cara que eu testo. Eu testo mesmo, eu arrisco mesmo, eu sei que tem coisas que podem ser um pouco perigosas assim, mas eu testo mesmo. Se existe alguma coisa do outro lado, eu quero me conectar com essa coisa do outro lado, de forma positiva, é claro, mas eu vou trazer aqui para vocês para compartilhar as minhas experiências sempre que eu puder, e vou compartilhar aqui praticamente toda semana as minhas experiências. Vou começar a anotar num caderno todas as minhas experiências para poder vir aqui e gravar vídeo para vocês relacionados a essas experiências. Então, sempre que tiver gira aqui em casa, agora a próxima gira aqui em casa é dia 15 de maio, é uma homenagem a Porto Velho que a gente vai fazer, e depois, se eu não me engano, 27 ou 28 ou 26, que é a festa de cigano. E aí em junho a gente já tem uma festa, uma homenagem ao povo da esquerda, aos Exus, às pombagiras. Então a gente tem bastante coisa para trazer nesse canal. Acho que vai ser bem legal. Acho que para quem tá buscando espiritualidade vai ser bem curioso também, porque eu arrisco e me testo mesmo, tá? Eu acho que a gente tá aí para isso, para aprender a se desenvolver. E aquilo, não praticar por praticar, mas primeiro estudar, ter uma base, que é o que eu faço hoje, tá? Para não parecer que eu sou um louco desenfreado, não. Eu estudo a coisa antes, sendo que eu estudei muito, eu praticamente quase maratonei todos os vídeos do Adérito no canal dele, e depois eu fui lá montar uma estrutura, entender a abertura, de como funcionava a abertura de uma gira. Eu ia na casa de Umbanda que a gente frequentava e cuidava os detalhes que aconteciam. Depois eu anotava os passos a passos, tentei memorizar os passos a passos para poder também fazer as coisas aqui, tá? Basicamente é isso. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Tenho certeza que essa caminhada vai ser muito proveitosa e muito curiosa e muito doida. Doida no sentido positivo. Beleza? Um abraço e até mais, gurizada. Ah, só pra lembrar o termo aqui, lembrei, a minha esposa me lembrou, não é cético, tá? Eu era agnóstico. Eu acreditava que existia alguma coisa, mas não desacreditava em tudo, tá? Agnóstico, eu acho que eu me considerava mais agnóstico, tá? Então, encerramos o vídeo agora, acabou.